Se você tá para embarcar para a Austrália ou acabou de chegar na terra dos cangurus, você precisa saber o que é TFN e ABN. Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre a minha vida de intercambista, meu planejamento e a cidade onde eu moro, que é Brisbane, na Austrália. E resolvi fazer um vídeo aí pra galera que tá chegando, focado aí em TFN e ABN, que são essenciais para você que quer trabalhar na Austrália. Eu não conheço um intercambista que não trabalhe, então você precisa saber disso. O TFN, então, significa Tax File Number. E pelo que eu pesquisei, assim, ele é similar ao PIS do Brasil. Então, quando você conseguir ali o seu primeiro job, eles muito provavelmente vão pedir o seu número de TFN ou ABN. Eu vou explicar a diferença aí entre os dois. Então, o TFN ele é similar ao PIS, ou aí como se fosse a sua carteira de trabalho na Austrália. E quando você trabalha pelo TFN, aí você vai receber o seu salário aí, às vezes, quinzenalmente ou semanalmente. Se você estiver trabalhando pelo TFN, a cada salário são descontados impostos. Então, você recebe o payroll, que é a sua folha de pagamento, né? E aí você vai ver que foi descontado tanto e você recebe o valor líquido. Aí o que acontece? No final do ano fiscal, que aqui na Austrália acaba dia 30 de junho, você recebe parte desse dinheiro de volta. Essa declaração, então, se chama Tax Return. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela no final do vídeo. Mas, se você trabalha com o TFN, então você recebe parte do dinheiro de volta. É muito bom, eu falo por experiência própria. Quando eu cheguei, eu trabalhava mais com o TFN do que com o ABN. Então, na época do meu primeiro tax return, eu recebi uma boa quantia de volta e foi muito bom porque é um extra que vem assim. Então, se a empresa cadastra tudo certinho, se tá tudo certo, você nem precisa se incomodar com muita coisa, porque é responsabilidade da empresa cuidar dessa parte, né? Então, na época de tax return, se você trabalha com TFN, você recebe uma parte desses impostos de volta. Se você estiver trabalhando aí pelo TFN, então, muito provavelmente a empresa, o contratante, eles vão te mandar um formulário para você preencher com seus dados, com o número do TFN e tudo mais. E tem um ponto aqui que você precisa prestar muita atenção para não pagar mais imposto do que você precisa. Nesse formulário vai ter a opção que diz, na verdade eles perguntam se você é Australian Resident for Tax Purposes, ou seja, se você é considerado australiano considerando propósitos aí de impostos. Você tem que colocar que sim, senão você paga aí muito mais imposto do que você precisa e é considerado aí que você é Australian for Tax Purposes, mesmo que você esteja aí no visto de estudante. E nesse caso, então, além de ser descontado uma parte do seu salário que é retido aí, você tem direito ao superannuation, que é como se fosse uma aposentadoria privada. O que eu percebi, né, quando eu estava trabalhando com o TFN, a empresa perguntou se eu já tinha um superannuation aberto, porque tem diferentes prestadores de serviço desse superannuation, você pode pesquisar e comparar, alguns têm mais benefícios que outros, enfim. E aí, se você não tiver, no caso eu não tinha, eles criaram um para mim, e mandaram mais um formulário e tal, eu preenchi, e aí eles criaram esse superannuation. Aí o que acontece? Se você for embora da Austrália, voltar para o Brasil, ou no caso, se você continuar aí na época da sua aposentadoria, você tem essa aposentadoria privada daí que se chama superannuation. Ainda sobre o TFN, ele pode ser solicitado assim que você chega na Austrália e é muito importante que você solicite o quanto antes ou que você fique em cima da sua agência para que eles abram isso para você, porque pode levar aí 28 dias para o seu registro do TFN chegar. Aí o que acontece? Você vai ter que, quando você solicita o TFN, você tem que cadastrar lá um Australian Address, um endereço aqui da Austrália, e vai chegar uma carta no correio
Ai, eu não aguento, eu acho isso muito engraçado. Vai chegar uma carta no correio com o seu TFN number, com o númerozinho ali do seu TFN. Aí, com o número do TFN, você consegue abrir o seu ABN, porque o que acontece? O ABN é como se fosse o nosso MEI no Brasil, então ele é um CNPJ. O ABN significa Australian Business Number. Então, ele é vinculado ao TFN. Então, para você abrir um ABN, você precisa de um TFN. Só que o ABN, ele sai na hora. Então, assim, beleza, mesmo que você tenha encontrado um primeiro job aí que eles vão te pagar no ABN, eu já vou explicar como é que isso funciona, você vai precisar do TFN para abrir o seu ABN, e o TFN pode levar aí até 28 dias. Eu não acho que demore tanto assim, pelo que eu lembro, o meu não demorou. Mas, ainda assim, né, tem uma galera que já chega e já vai procurar uma oportunidade para se manter aqui na Austrália e tudo mais. Então, é importante que você abra aí o seu TFN assim que você chegar na Austrália, para que, assim que você tiver esse número, você já abre o seu ABN também, e aí fica tudo certo para conseguir aí o seu primeiro job. Então, como eu falei, o ABN ele é similar a um CNPJ, ou seja, se você conseguir um job aí e eles te falarem assim, a gente paga pelo ABN, significa que para eles você vai ser um prestador de serviço. Então, é como se eles estivessem terceirizando um serviço aí, é você que está fazendo. Então, para receber no ABN, você vai mandar uma invoice, ou seja, uma nota, né, tipo um recibo assim, com o valor ali que vocês combinaram, para que eles te paguem esse valor. Muito importante, então, como eu falei, o TFN eles descontam uma parte dos impostos, né? No ABN não é descontado, você recebe o valor limpo, só que você tem que ficar muito ligado, porque na época do tax return você vai ter que pagar esses impostos, então é sua responsabilidade ir juntando aí essa graninha, ou enfim, quando chegar na época do tax return, vai ser sua responsabilidade arcar com o pagamento desses impostos. Eu mencionei aí, quando eu tava falando do TFN, que eu trabalhei... Começou a tocar um alarme. Eu mencionei que eu trabalhei mais TFN do que ABN, então vai depender muito. Eu tinha essa dúvida na época do meu primeiro tax return, eu fiz com um contador e aí ele me explicou. Por exemplo, você pode estar trabalhando no TFN algumas horas e no ABN outras. Se você vai receber a grana ou se você vai ter que pagar na época do tax return, vai depender quantas horas você vai ter nesse um ano, se você trabalhou mais no TFN ou mais no ABN. Então, na época, por exemplo, quando eu cheguei, eu trabalhei mais no restaurante, que me pagava TFN. Então, apesar de ter trabalhado no ABN, esse valor foi descontado do valor que eu teria a receber. E aí eu recebi um pouco menos, mas ainda assim recebi. E aí, digamos, se você trabalha no TFN e no ABN, mas você trabalha mais no ABN, você vai ter que pagar um pouco menos, porque no caso você teria alguma coisa a receber, só que você não vai receber porque você vai ter que pagar um montante maior. Então, só vai ter esse reajuste aí de valor considerando o que você teria a receber, mas não chega a receber nada, porque, né, senão seria só uma burocracia, você receber para depois pagar tudo junto. Então, o valor aí é descontado, uma vez que o TFN e o ABN estão ali ligados. Então, enfim, não sou contadora, né? Mas na minha época de tax return, na época que eu tive que fazer o tax return, eu contratei um contador, ele era brasileiro e foi muito, muito atencioso, a experiência foi muito boa. Então eu paguei, mas assim, para não me incomodar, porque eu sou péssima com essas coisas e contabilidade para mim. Outro ponto importante do ABN é que, como você não tá ali tão atrelado àquela empresa, é sua responsabilidade essa parte do superannuation. Então, se você quer ter esse benefício de superannuation, é sua responsabilidade contratar diretamente a empresa de superannuation. Então, como eu falei, você pode solicitar o ABN assim que você tiver o número do seu TFN e o número do ABN sai na hora. Então, é bem de boas. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, caso a sua agência não preste esse serviço aí para você abrir, vou deixar os links aqui na descrição.
Então, é só assim, comentando um pouquinho mais do tax return, ele é como se fosse o imposto de renda que a gente tem no Brasil. Então, é aquela época de declaração de imposto, sabe? A diferença é que aqui na Austrália, o nome é diferente, claro, e acontece no final do ano fiscal, que acaba em junho. Então, sempre ali na metade do ano, você vai ter que. Você consegue ver que tem uma movimentação ali entre as pessoas, porque, primeiro, as lojas fazem muitas promoções nessa época, porque se determinado produto tiver relação com o seu trabalho, você pode mandar isso para o contador ou colocar na sua declaração e é considerado um gasto ali, então vai te beneficiar, né? Então muitas lojas fazem promoção de eletrônico, por exemplo, ou enfim, você encontra várias oportunidades assim. Mas tem que ficar ligado aí, porque se você trabalha aí bastante com a ABN, você vai ter que, né, considerar que você vai ter que tirar do bolso aí para arcar com esse custo. Sempre aí na metade do ano. Então, o ano fiscal acaba aí dia 30 de junho, dia 1º de julho é um novo ano fiscal na Austrália. Agora que vocês já sabem esses conceitos, então eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, como foi, já, né, fui soltando aí comentários ao longo do vídeo. Mas a minha experiência de trabalhar com TFN foi muito boa, como eu falei. Quando eu fiz o meu primeiro tax return, eu recebi esse dinheiro e foi com esse dinheiro que eu paguei assim uma boa quantia da minha viagem pro Brasil. Porque eu fui pro Brasil, né, visitar a minha família, tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso. E foi muito bom, assim, porque, nossa, pra mim foi um extra e, sabe, aquela coisa assim, né, tipo, meu, veio assim e foi um salário a mais, então pra mim foi muito bom. Mas agora que a gente tá em maio, agora nesse segundo tax return que eu vou fazer, eu trabalhei mais com o ABN, então eu já tenho noção de que eu vou ter que pagar aí esses impostos. Então eu espero aí que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado e que principalmente te ajude aí quando você chegar na Austrália. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e me acompanhar lá no Instagram também. E a gente se vê no próximo vídeo.